Aí então, depois de limpo todo o áudio bruto, né, a gente chega então no momento da sonorização. E aí a sonorização nada mais é do que você escolher quais serão as trilhas que você vai utilizar para sonorizar o seu programa. Então aqui na abertura do Nerdcast, a gente coloca então a abertura, né, a vinhetinha de abertura. Vamos maximizar aqui as trilhas que eu uso para o áudio, então são 2 para BG, como eu já disse, e mais 2 para vinhetas. Então vamos pegar aqui a vinheta de abertura do Nerdcast, a vinheta de entrada, ela vai logo aqui. Vamos lá. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Beleza. Aí, assim, esse programa eu ainda não sei exatamente qual a trilha que a gente vai utilizar na hora da sonorização, né? Mas eu vou aqui ver o tema, já que esse tema tá um tema meio piada, meio galhofa, aqueles temas, assim, um pouco mais leves. Não vai exigir uma trilha sonora elaborada, trilha de filme com momentos de tensão, momentos de aventura, não sei o quê. Então a gente vai usar uma trilha neutra, que eu vou supor que essa trilha aqui possa ser utilizada, então, algo mais alegrinho, né? Então eu vou colocar aqui uma trilha que a gente costuma usar, que fica bem para a abertura desse programa. A gente joga aqui, vamos ver o tempo, para que, enfim, agora a gente sincroniza para não dar nenhum buraco, né? No Jovem Nerd. Ficou um pouquinho. No Jovem Nerd. No Jovem Nerd. Acho que sem querer deu certinho o que eu queria fazer. Então tem o tempo aqui, vamos deixar aqui sozinha. Aí a gente, enfim, eu costumo ver o tempo para não entrar a trilha quebrada, ver qual é o tempo da música para colocar ela certinho em cima do tempo. Então aqui, vou deixar aqui para ver, vamos liberar tudo também. Vamos lá. Nerdcast no Jovem Nerd. Ela começa um pouquinho baixa, então eu vou usar o envelope de volume para fazer ela começar com 2 decibéis a mais. No Jovem Nerd. Muito bem. Aí quando o Alexandre começa a falar, geralmente aqui eu dou uma derrubada para menos 11. Errei aqui, menos 11. Aqui lixando todo nerds! Aqui lixando todo Jovem Nerd e eu sobrevivi! E quando ele termina de falar, já tá num volume um pouco mais baixo, que aqui no caso eu vou colocar menos 18. Os carioca, tudo aí. Acho que tá legal. Aí você pergunta assim pra mim, pô, Léo, mas como é que você faz pra determinar esse volume, né? Como é que você sabe qual é o volume? Com o tempo de edição, a gente vai pegando o feeling da coisa. A gente vai, enfim, se acostumando a ler aqui o Soundwave, a saber qual é mais ou menos a altura da trilha, do volume da trilha, por conta da maneira como o Soundwave se mostra, o Soundform se mostra aqui dentro da nossa visualização. Geralmente, quando está mais ou menos nessa altura aqui, ele nivela em menos 20, menos 22. Né? Significa que eu vou fazer com que a trilha, como eu mostrei lá no começo, comece numa altura um pouco mais alta para dar aquele impacto. Vou botar mais meio decibel aqui, meio decibéis, e aqui a gente vai fazer ela descer e ficar suave. Então vai ficar mais ou menos assim. No Jovem Nerd. Lixando todo Jovem Nerd e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Os carioca, tudo aí. Vocês sabem. Ofensa, cara. Não é não, eu sou carioca também, eu posso falar. Aqui é o 3D e eu sou imortal. Aqui é o Beto Estrada e eu sobrevivi à polícia. Aqui é o Guga e quando eu era criança não tinha medo de nada. Aqui é o Rex e eu sobrevivi ao Jockey. Por enquanto, por enquanto. Aqui é o Tucano e o que não te mata te fortalece. Aqui é o Azaghal. Thiago, para de queimar o filme do 3D.
Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer mais um espetacular Nerdcast com essa galera. Vamos falar sobre histórias de sobrevivência. Não precisa ser só risco de vida, não. Pode ser um perrengue, pode ser alguma coisa. Pode ser risco de morte também. Exato, né? Agora vamos ver o que esses caras têm pra falar depois de bem. Bom, eu acho que ficou bacana. Eu corto agora aqui a trilha que jogou fora. E aqui eu faço entrar os e-mails. Como teve aqui uma tentativa de antecipar, né? O Azaghal falou e-mail um pouco antes e tal. Eu vou pegar aqui a vinhetinha dos e-mails. Vamos ver o que esses caras têm pra falar depois de bem. Fazer ela entrar um pouquinho antes pra... Vamos ver o que... E aqui eu uso o recurso do fade para dar um fade out daqui para a trilha não cortar seca. Se bem que, como eu falei no curso, né? Lembra que eu falei lá na aula? Quando você usa um efeito mais alto, ele esconde aquela trilha ou aquele som mais baixo que está no fundo. Então, não necessariamente eu precisaria usar esse fade out aqui. Mas por um capricho... Vamos ver o que esses caras têm pra falar depois de bem. A trilha some... Mantém o ritmo, mantém a vinheta entrando, quer dizer, não tem buraco, não tem silêncio, não tem nada. Vamos ver o que esses caras têm pra falar depois de bem. E é isso, né? Então aqui, depois que você sonorizou, né? E claro que para você sonorizar o programa, você vai multiplicar o tempo que a gente levou fazendo esse trecho que acabou tendo... quanto tempo aqui? Acabou tendo 1 minuto e 20 segundos, né? Com a entrada e com a vinhetinha e tal, ficou um pouco acima da média das entradas do Nerdcast. Como eu disse, costumam ter por volta de 1 minuto. Mas, como eles falaram mais, teve risadinha, teve piadinha, então não tem problema, não preciso ficar cortando coisas à toa. A gente já cortou, tinha 2 minutos e pouco, então já ficou num tamanho bacana. Léo, você falou no curso que às vezes você leva, sei lá, 20, 22, 20 e tantas horas para editar o Nerdcast. Exatamente, é só você pegar o tempo que a gente gastou para fazer só esse 1 minuto e 20 e multiplicar pelo tempo que um programa tem, né? Então, se tem, sei lá, 100 minutos, 1h40, 90 minutos, 1h30, você multiplica, é mais ou menos esse tempo, sim, que a gente leva para fazer um programa para manter a qualidade e o padrão do Nerdcast. Depois de sonorizado, depois de aprovado, tudo direitinho, o corte e tal, e sonorizado, aí você vai fazer o render, né? Você vai transformar esse projeto, que por enquanto isso daqui não é um áudio em MP3, não pode ser ouvido num tocador nem nada, você vai transformar isso daqui num arquivo MP3, num projeto. Então, eu vou mandar renderizar, vou fazer o render disso aqui. O render nada mais é do que ele juntar todos esses elementos, né, na timeline. Como eu estou trabalhando aqui com trilhas de áudio, uma coisa que eu deveria ter falado lá no começo e acabei pulando, esquecendo, é que diferente das trilhas de vídeo, se você já editou vídeo ou sabe como é que é a edição de vídeo, quando você vai editar vídeo, qualquer coisa que você coloque numa trilha superior esconde aquilo que está na trilha inferior. Então uma imagem que tivesse nesse local aqui, né, vou abrir aqui para você. Uma imagem, por exemplo, se isso aqui fosse um frame de uma imagem, né, um pedacinho de uma imagem, esconderia a imagem que tivesse nessa trilha aqui de baixo. Essa lógica não se aplica para trilhas de áudio. Nas trilhas de áudio, a lógica é que todas as trilhas são mixadas. Elas são todas fundidas numa só. Então, se eu jogo aqui na timeline e eu mando dar o play daqui para frente, tudo se funde. Landa, nerds! Aqui Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Eu precisaria tirar aqui alguma trilha ou mutar alguma trilha para que ela não aparecesse. Sobrevivi ao Rio de Janeiro. Caralho, cara. Tá vendo? Essa trilha aqui, a trilha 3, ela tá muda. Isso é uma ofensa, cara. Também eu posso falar. Né? Então, quando você está editando o áudio, todas as trilhas se fundem, elas se mixam. Daí a importância, mais uma vez, de você trabalhar com os envelopes de volume, porque assim você consegue alterar o volume de cada trilha, de cada track, sem necessariamente você ter que mexer no volume do trecho, do corte, que também poderia ser feito. Se eu quisesse abaixar o volume, por exemplo, aqui, só desse pedaço por igual, eu poderia aqui colocar a setinha em cima dele e diminuir o ganho. E diminuindo o ganho, ele diminui o volume.
Olha aqui, ó. Tá vendo? Só que o ganho, ele diminui por igual, né? Ele diminui por igual. E aqui eu não quero. Aqui eu quero que o volume diminua em momentos, né, gradativamente. E se eu quiser aumentar aqui mais um pouco, eu posso e tal. Então, por isso que eu utilizo o envelope de volume. Tá bom? Então, aqui agora a gente vai fazer o render. Você seleciona o trecho que você quer renderizar. Você pode ser tanto para um projeto grande, para uma timeline inteira, como, por exemplo, se eu quiser fazer o render só desse trechinho aqui, eu posso fazer. Quer dizer, ele selecionou só esse pedacinho aqui. E aí eu vou mandar fazer o render só desse pedaço também. Se eu quisesse, se eu tivesse um programa inteiro, por exemplo, e aí eu quero fazer o render só de um bloco ou só de um pedaço, né, no meu caso, para mandar para o cliente aprovar, né, para o Alexandre aprovar, para ver se está tudo certo e tal. Às vezes eu faço o render só de um trechinho, só de um pedacinho e mando para ele ver se está legal, se não está, e a gente continua nesse ritmo. Você vai escolher aí no seu editor de áudio a opção Render As. Alguns é Save As, alguns é Render As. E aí eu vou jogar aqui, no caso, na própria área de trabalho, que é onde eu estou salvando aqui os meus aplicativos, né? E aí você vai escolher o formato, no caso MP3, né? E eu já tenho aqui alguns formatos já salvos, né? Eu já tenho aqui alguns, como se diz? Formatos já pré-salvos. Então, Almir Entrevista, Radiofobia e tal. Então eu tenho o formato Nedcast 96 kbps, que já tá. E aqui eu vou marcar Render Loop Region Only, quer dizer, eu vou renderizar só a região que está marcada com o loop, tá? Que aí se você tirar isso daqui, ele vai renderizar o projeto inteiro. Então, às vezes você tem lá um projeto de 2 horas e você não quer renderizar ele todo. Então eu quero só essa zona de loop que foi marcada dessa setinha aqui, amarelinha até essa daqui. E eu vou deixar com o mesmo nome, só para constar, para você ver como é que funciona. Quanto maior o tempo, quanto maior a taxa de bits, mais tempo leva para esse render acontecer. É claro que isso também depende da velocidade do seu processador, da sua placa de som. Tudo isso vai influenciar no tempo que o render leva para se concluir. Então, você manda aqui dar um save. E aí, como esse aqui é um trechinho de 1 minuto e 20 só, ele vai fazer o render rapidinho. Aqui em alguns segundos você já tem esse aqui renderizado. Eu vou lá para minha área de trabalho e tá aqui. Projeto base nedcast.mp3. Esse sim já é um áudio que, se fosse o podcast, estaria pronto para você subir no seu servidor e compartilhar, jogar no seu feed, jogar no seu post e tal. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Os carioca, tudo aí. Então, basicamente, é assim que funciona o processo de edição. Nesse pedaço, claro que nesse trecho aqui do nosso workshop online, eu não tenho como objetivo fazer um tutorial de edição, eu tenho como objetivo compartilhar com você parte do meu processo de edição do Nerdcast e também no Radiofobia e compartilhar algumas dicas que eu acho importantes, porque eu acompanho muito o pessoal que produz podcast, o pessoal que está começando agora e tal, e muita gente tem dúvidas básicas que eu tentei esclarecer nesse tutorial. Pode ver que esse tutorial aqui de edição, por mais curto que seja, eu fiz com captura de tela e tudo mais. A gente tem aqui 1 hora ou mais de conteúdo compartilhado só sobre essa parte de edição para você. Então eu espero que se você se você é um leigo total, que isso tenha te dado esclarecimentos mínimos para você começar. Se você já faz, espero que isso tenha esclarecido algumas coisas importantes, como o corte, o fade, a transição, a montagem, como é que você limpa, como é que você faz para, enfim, fundir um trecho com outro, como é que você corta um pedaço, junta as sílabas e tal, tá bom? Esse foi a parte de, entre aspas, o tutorial, a parte de edição do workshop. Agora você segue para a parte 6, onde eu vou compartilhar com você o nosso bonus track, falar um pouco sobre feed e também iTunes Store, publicação do seu podcast lá na iTunes Store.